Vamos lá, sem mais delongas, professor Magno Assis aqui de volta com a questão 11. Questão 11. Assinale a alternativa correta de acordo com a disciplina da Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais. Então, professor, você foi lá no artigo 5º, voltou na 8ª, sua prova também pode fazer isso. Né? Sua prova não tem que seguir as matérias, ela não tem que seguir necessariamente aí os artigos da Constituição. Inclusive, tem questões da Polícia Militar que a mesma questão trata do artigo 5º e do artigo 144, a mesma questão. Então, lembre-se disso, você tem que buscar na sua memória onde mais ou menos está escrito, mas não necessariamente a questão é obrigada a te voltar somente com o artigo. É o que eu estou tentando fazer com você aqui, como se fosse um simulado aqui do que pode cair na sua prova. Tudo bem? Obviamente você tem que fazer muito mais questões para você ficar fera nisso aqui. Vamos lá então. Direitos e garantias fundamentais. Está pedindo a correta. Aqui ó, correta. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo garantida a publicidade da fonte. Nem sempre, tá? Nem sempre é garantida a publicidade da fonte. Às vezes o sigilo da fonte vai ser preservado por causa da profissão. Eu não falei do repórter que às vezes recebe uma informação sobre um tipo de crime. Esse sigilo da fonte pode ser resguardado onde está escrito na Constituição, no artigo 5º, no inciso 14. Inciso 14 é X1, X pauzinho V. Inciso 14, artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação, sendo, dependendo da situação, ao exercício profissional, resguardado o sigilo da fonte. A letra B. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo se comprovado má-fé, isenta de custos judiciais e ônus de sucumbência. Essa aqui está correta, mas eu quero chamar a sua atenção para essa letra B aqui, porque essa letra B é alvo de muitas questões incorretas, mas nesse caso aqui ela está copiada e colado do 73. Do 73, artigo 5º, inciso 73, lá no finalzinho, ele tem até 78, está no 73. O que você tem que analisar aqui quando ela estiver incorreta? Aqui ela está correta, que é qualquer cidadão. O que a banca vai fazer aqui? Ela vai colocar qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Aqui está correto, tá? Qualquer cidadão está correto. Se ela colocar qualquer pessoa, está incorreto. Para a propor ação popular, tem que ser cidadão, tem que estar com os atos de cidadania em dia. O habeas corpus, por exemplo, pode ser qualquer pessoa. A ação popular tem que ser cidadão. A primeira coisa que tem que pensar aqui. Aí aqui vem trazendo isso tudo que você tem que saber, e no final fala que se comprovado má-fé, ele vai ser, em tese, a ação popular ela é gratuita. Mas se a pessoa tiver comprovada má-fé, ou seja, tem um inimigo político, ela fez aquilo ali só para embargar uma obra, para atrapalhar a eleição, ou seja, ela fez aquilo de má-fé, ela sabia que aquilo era mentira, ela vai ter que pagar os custos judiciais e os honorários de sucumbência, que são os custos do advogado da parte contrária. Fora isso, se ela tiver de boa fé, ela não vai pagar, vai ser gratuito para ela. Então, se a banca quiser te confundir, colocando isso aqui como incorreta, nesse caso ela está correta, é o nosso gabarito letra B, ela vai colocar qualquer pessoa que está incorreta, ou vai colocar que de forma alguma a pessoa vai pagar as custas, ou que vai pagar as custas independente de comprovada má-fé. Combinado? Essa está correta, mas isso que eu marquei para você aqui é onde a banca gosta de te dar uma rasteira e aqui na Vale você não vai cair. Eu aproveito cada questão já para te falar onde que a banca tem que te dar uma rasteira. Então, o que a letra C está incorreta? É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive é de caráter paramilitar. Aqui, ó, vedado, tá? Não pode ter de caráter paramilitar. Isso está escrito no 17, inciso 17 do artigo 5º. É plena liberdade de associações para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Não pode ter caráter paramilitar, por isso que a C está incorreta. A retificação de dados perante os órgãos públicos, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial administrativo, poderá ser feita através de mandado de junção. Mandado de junção aqui é para fazer lei, tá? Uma lei que não foi feita. Isso aqui seria habeas data. O habeas data é para conhecimento sobre dados da sua pessoa, não são registros, tá? Se for certidão, é mandado de segurança, muito cuidado. Isso aqui é dados relativos à sua pessoa, de alguém que morreu, que você está representando, ou para retificar dados. Isso é habeas data. Anotei aqui onde está escrito, ó. Porque ninguém é obrigado a saber de todos os incisos, né? Está escrito no inciso 72 do artigo 5º. Seria corretinho se no lugar de mandado de junção fosse habeas data.
muito cuidado com os remédios constitucionais, tem que estar na ponta da sua língua. Eu também tenho um quadro comparativo sobre remédios constitucionais. Se você não está aí com isso na ponta da sua língua, chama o professor, assiste novamente nossa aula. Do 72, 73, ali tem vários remédios constitucionais. Não confunda habeas, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, não confunda isso. Isso é recorrente na sua prova e aluno bom não pode confundir isso. Aqui seria correto se fosse habeas data. Letra E. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada caso no Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Até aqui, ó, tá bonitinho, né? Que o aluno, candidato, esperto, ele sabe, ó, tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos tem que ser aprovado em 2 turnos, combinado? 2 turnos, certo? 3/5. Aí fala, oh, a banca não pegou, porque eu sei que é 3/5, mas aqui ela vai ter o mesmo peso de emenda constitucional. O que a banca fez aqui? Colocou leis complementares. Então, os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, se ele for aprovado na casa, é o mesmo aqui, ó, é o mesmo trâmite de uma emenda constitucional. Como é que você faz para aprovar uma emenda constitucional? 2 turnos em cada casa, 3/5 dos seus membros. Então, se tem o mesmo trâmite de uma emenda constitucional, tem o mesmo peso de uma emenda constitucional, não de uma lei complementar. Então, se trocar essa palavra aqui por emenda constitucional, está incorreto. Está lá no finalzinho também do artigo 5º, nos parágrafos, lá você vai ler isso. Combinado? Essas questões assim, ó, que são grandes, são mais pesadas, mas é muito importante você treinar esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é recorrente na prova, né? Cada item aqui é uma chance para você fazer uma revisão separadamente. Eu gosto de questão complexa na hora de te ajudar aí. Beleza? Vamos ver a 12. O artigo 5º da Constituição prevê, dentre outros direitos, que... Então está pedindo a correta. Vamos lá. As associações só poderão ser compelidas a suspender suas atividades após decisão tomada por seus filiados. Não é não, tá? Isso aqui, ó, é somente decisão judicial. Ela só vai ser suspensa por decisão judicial. Não por tomada dos seus filiados. Onde está escrito isso aqui? No 19, a gente já falou disso, né? Artigo 5º, inciso 19. A liberdade de associação é absoluta, sendo necessária, porém, a prévia comunicação à autoridade competente. Tá vendo que ela não é absoluta? Essa liberdade de associação não é absoluta, né? Essa liberdade de associação, ela tem alguns caráteres. Ou seja, liberdade de associação não pode ter fins ilícitos, não pode ter caráter paramilitar, então ela não é absoluta. Absoluta aqui que não gera discussão. Se não pode ter ilícito e não pode ter caráter paramilitar, ela não é absoluta. E essa aqui, ó, é confundida com direito de reunião, que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver, eles tentaram te confundir aqui, só que a liberdade de associação, ela é relativa, ou seja, pode associar-se? Pode, desde que não seja para fins ilícitos e desde que não tenha caráter paramilitar, ou seja, ela não é absoluta, ela é relativa, depende de alguns trâmites, por isso que a letra B está incorreta. A letra C. As entidades associativas somente têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente. Isso aqui eu falei já nas questões passadas, né? Ela tem legitimidade para representar extrajudicialmente e também judicialmente. Em ambas as esferas, né? Na esfera judicial e na esfera também administrativa, civil, né? Ou seja, judicial e extrajudicial, desde que ela seja expressamente autorizada. Onde está escrito isso aqui? No 21. Eu já falei, ó, 21. Inciso 21 do artigo 5º, mas tem que estar expressamente autorizada e pode ser judicial e extrajudicial essa representação. Está escrito no 21. D. A liberdade de associações para fins lícitos é plena, vedada a caráter paramilitar. Exatamente, ó. Se ela for fins lícitos e não tiver caráter paramilitar, ela é plena. O nosso gabarito da 12 é letra D. Deixa eu só ver se eu corrigi no gabarito aqui atrás. Esse material que eu estou disponibilizando para vocês, exatamente. Gabarito da 12, letra D. A liberdade de associação ela é plena, o Estado não pode interferir, o Estado não pode falar que não vai ser criado. É a letra D, desde que não seja ilícita e desde que não tenha caráter paramilitar. Combinado? Do nosso gabarito é a letra D. Por que a E está incorreta? A criação de associação na forma da lei de cooperativas depende de autorização do Estado, e a gente sabe que não depende. Pode ser criada associação, pode ser criada cooperativa, desde que não seja ilícita, desde que não tenha caráter paramilitar, e não depende de autorização do Estado, e o Estado também não pode interferir. Beleza? Está dentro aí de associações também. Combinado? Está no inciso 18. Isso aqui tudo você vai achar entre 16, 17 e 18.
da sua Constituição Federal, do artigo 5º. Combinado? A gente está na 12. Vamos aí lá para 13. Enquanto eu apago aqui, ó, o computador vai respondendo ali. 13. Essa aí, ó, mamão com açúcar, é uma questão muito mais fácil. Onde está, ó, já vou colocar o inciso aqui para você, se você não souber. Artigo 12, parágrafo 3º. Alguns cargos são privativos de brasileiro nato. Você que já está estudando comigo há mais tempo, você não é esse tipo de questão mais. Aí aqui conta uma historinha, a banca também gosta de fazer isso, e te pede ali, dentro daquela história, a sua interpretação. Scott adquiriu nacionalidade brasileira por meio da naturalização. Ou seja, se ele adquiriu, só pode ser por naturalização. Né? Ele não é brasileiro nato, ele é naturalizado. De acordo com a Constituição Federal, a assinala alternativa dos cargos a seguir poderá ser ocupado por ele. Que poderá ser ocupado por ele. Ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Não pode, porque o mp3.com, né? Quem não é brasileiro nato não pode ser ministro do Estado de Defesa, não pode ser presidente da República, presidente do Senado, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, que é o P3, não pode ser carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e nem ministro do STF. Então, ministro do STF não pode ser. Ele pode ser oficial das Forças Armadas? Também não pode ser. Não pode ser oficial das Forças Armadas. Ele pode ser embaixador? Não, porque embaixador está dentro de carreira diplomática, ele não pode ser embaixador. Ele pode ser ministro do Estado de Defesa? Também não. Ministro da Economia, ele pode. Ministro da Educação, ele pode. Ministro do Estado de Defesa, não. Está relacionado com a segurança do país. Ele pode ser senador, professor? Você falou que aqui, ó, ele não pode ser presidente. Ele não pode ser presidente do Senado. Senador ele pode ser. Então, Scott aqui era estrangeiro, americano, talvez pelo nome aqui, americano ou inglês. Naturalizou brasileiro, ele pode candidatar ao Senado? Pode. Ele vai virar senador se ele for eleito? Vai. Mas ele nunca vai poder se candidatar ao cargo de presidente do Senado. Porque o presidente do Senado está na linha sucessória do presidente. Né? Se faltar o presidente, vai ser o vice. Se faltar o vice, o presidente da Câmara dos Deputados. Se faltar o presidente da Câmara dos Deputados, vai o presidente do Senado. Como ele está na linha sucessória do presidente, o senador pode ser um naturalizado, mas não pode ser o presidente do Senado. Nosso gabarito é letra D. Combinado? Essa aqui é mais tranquila. Vamos lá. Ah, 14. Vamos ver quando a gente tem de aula aqui, ó. 12 minutos. 14. As normas constitucionais determinam alguns cargos que não... Mesmo assunto, ó. Artigo 12, parágrafo 3º, os cargos privativos de brasileiro nato. As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Dentre eles está o cargo de... Olha, você vê que essa pergunta aqui é diferente. A outra, todos os cargos são privativos de brasileiro nato, com exceção do senador, aquela outra. Essa aqui é o contrário. Né? Essa aqui, todos os cargos podem ser por brasileiros natos ou naturalizados, e um desses cargos é privativo de brasileiro nato. Ó, ministro do Estado de Defesa é privativo de brasileiro nato? É, a gente colocou, né? mp3.com. Ministro do Superior Tribunal de Justiça é cargo privativo brasileiro nato? Não. Se fosse do STF, seria. Do STJ, pode ser um brasileiro naturalizado. Governador de Estado pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, isso aqui, ó, recorrente prova. O cara acha que por ser ministro da Defesa, tem que ser cargo de brasileiro nato. Ministro do Estado de Justiça também, e não é. Ministro do Estado de Justiça e da Segurança Pública pode ser alguém naturalizado. Advogado-geral da União, o AGU, pode ser naturalizado? Pode. Se não está no rol taxativo, aquele rol ali é taxativo. Se não está naquele rol, pode ser brasileiro naturalizado. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Mais uma vez para os senhores, ó. mp3.com. Ministro do Estado de Defesa. Presidente e vice da República. Presidente do Senado. Presidente da Câmara dos Deputados. Carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas. Isso aí entra oficial da Polícia Militar também, mas não vem ao caso que não está na Constituição desse jeito. Mas a gente sabe por analogia que oficial da Polícia Militar também tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. E ministros do STF. Lembrando que para Câmara dos Deputados e Senado é somente os presidentes. Para ministros do STF são todos os 11. Nenhum dos 11 ministros do STF pode ser brasileiro naturalizado. No caso dos senadores e dos deputados federais, somente os presidentes não podem ser naturalizados. No caso dos ministros do STF, todos eles têm que ser brasileiro nato, todos os 11. Então, falou ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Falou presidente, falou Senado e Câmara dos Deputados, somente os presidentes têm que ser nato. Combinado? O que a banca gosta de fazer? Ela gosta de confundir isso aí com você. Você não vai errar isso mais. Não erre isso mais. 14,
Letra A é o nosso gabarito, Ministro do Estado de Defesa. Isso tem que estar na ponta da sua língua. Não pode errar esse tipo de questão mais aqui na Vale Concurso. O aluno me manda questões desse aqui, eu falo assim, ó, o quadro está aí, não deixe esse tipo de questão de derrubar, deixe para você focar mais nas questões complexas. Isso aí, ó, depois que você entender, você não erra nunca mais. 15. A Constituição Federal determina que é livre associação profissional sindical, observado o seguinte. Por que eu estou trazendo muita questão de associação e sindicato? Polícia Militar lida muito com esse tipo de direito, que é o direito de associação, direito de greve, né? Você vai estar ligado ali diretamente com esse tipo de direito, é muito recorrente na sua prova. Está pedindo o seguinte, a correta, a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, sendo admitida ao poder público a interferência e intervenção sindical nas casos previstos em lei. A lei não exige autorização do Estado, tá? O Estado não pode interferir. Duas coisas erradas aqui, ó. Autorização e interferência. Não pode haver, não precisa de autorização e o Estado também não pode interferir. Onde está escrito? No inciso 18. No inciso 18, não pode haver, tá? Tudo também está no artigo 8º também, isso aí tá entre o artigo 5º e o artigo 8º. Está muito bem explicada essa questão do sindicato, ler o 5º, 6º, 7º e 8º para você fazer essa questão. É facultativa a participação do sindicato nas negociações coletivas. Não é facultativa não, tá? Ela é obrigatória. O sindicato tem que participar das negociações coletivas, justamente para defender a classe operária de acordo com a Constituição. Lembrando que a nossa Constituição vem de 88, depois de um período aí de regime. Então, se é um período de regime, obviamente que a Constituição vai trazer alguns direitos que não estava previsto anteriormente. Ó, artigo 8º, inciso 6. Fala que é obrigatório. A letra C. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Copiado e colado do artigo 8º também. A letra D. Então, nosso gabarito da 15 é a letra C. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, tá aí, tá bom? A carga de direção, representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até 2 anos. Aqui está errado, ó. Após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Onde está escrito isso aqui? Artigo 8º, inciso 8. O que é que o inciso 8 fala? Que é até 1 ano. Ele não pode ser mandado embora até 1 ano. Então está escrito 2 anos aqui, está incorreto. O gabarito da 15 é letra C, que o aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Somente o filiado. Gabarito da 15, letra C. Vamos pular para 16. 16. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos dos seguintes. Os senhores vão ver que esse tipo de enunciado que é muito comum nesse tipo de questão, que está copiando o caput e pedindo ali o que está escrito dentro desse artigo 5º. Obviamente que ele não tem obrigatoriedade de ficar aqui com o artigo. Se ele estiver dentro do edital, a banca não tem obrigatoriedade de ficar dentro do artigo 5º. Mas só estou tirando esse enunciado aqui para te contextualizar. Esse enunciado grande assim costuma te deixar mais cansado e a banca quer isso mesmo, ela quer testar a sua capacidade de resiliência na hora da prova. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Copiado e colado aqui o artigo 52. Aluno, candidato tem muito medo de marcar a letra A, né? Mas a letra A é tão óbvia. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Né? Aquele caso do Cesare Battisti, lá, aquele, em tese agora, né, que já descobriu-se que é um terrorista italiano, ele não foi deportado de cara do Brasil, porque ele falou que ele estava sendo preso por um crime político na Itália. Mas porque a nossa Constituição veda esse tipo de deportação. A pessoa que cometeu um crime político, um crime de opinião, lá no país dele, ele volta para o Brasil não extradita ele. Então, copiado e colado, o nosso gabarito é a letra A. Por que a letra B está incorreta? Letra B. As entidades associativas, mesmo sem autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente? Já falei disso, né? Artigo 5º, inciso 21. Elas têm que ter autorização expressa, tá? As entidades têm que ter autorização expressa para representar seus filiados extrajudicial ou judicialmente. Ela tem essa representação tanto judicial quanto extrajudicial, só que tem que ter essa autorização expressa. Se não tiver autorização expressa, não pode representar. Aqui está incorreto por isso. Por que a C está incorreta? Vamos lá. Eu já falei que é o 21 ali, né?
As presidiárias serão asseguradas condições para que possam... Tá vendo que ele tratou aqui nessa questão de vários assuntos dentro de uma questão só? Por isso que a sua gama de conhecimentos não pode estar ligada somente a um assunto. Você tem que estar dominando todos os assuntos. Para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, desde que apresente bom comportamento. Isso está escrito, ó, tudo ali perto do inciso 50 do artigo 5º, está falando sobre preso, direito de preso, direito presidiária. E aqui fala o seguinte, por que isso aqui está errado? Até aqui, ó, está correto, mas não tem essa condição do bom comportamento, tá? Isso aqui, ó, o período de amamentação, ele é uma questão objetiva. A mãe está amamentando, presidiária, ela tem direito de permanecer com seu filho na cela. Mas essa questão do bom comportamento seria um critério subjetivo, e a Constituição não trouxe isso. Ela fala só que a presidiária tem o direito de amamentar o seu filho durante esse período que ele nem é lactante. Só que ela não fala da questão do bom comportamento. Então, colocou que para mais, invalidou a questão. Então, a questão C está incorreta, porque fala desse bom comportamento que não está na Constituição. Está escrito no artigo 5º, o inciso 50. 50 aí, ó. Inciso 50. A D. Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigida aos países... Ah, não, peraí. Vamos na 16, estou na 18 aqui já. D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação contida. A gente já viu no parágrafo primeiro lá que a aplicação é imediata. Essa pegadinha você não cai mais, né? Já caiu na questão passada aí. Parágrafo, eu até anotei aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 1º, lá no finalzinho. Finalzinho do artigo 5º. A aplicação não é contida, a aplicação é imediata. Os direitos e garantias expressas na Constituição excluem outros decorrentes do regime jurídico, dos princípios por ela adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 2º, ó. Parágrafo 2º, e é o contrário, né? Os direitos e garantias expressas na Constituição não excluem. Eu falei que os direitos que estão na Constituição aqui, eles são exemplificativos. Se tiver mais algum direito que tiver em outro tratado, o Brasil também vai obedecer. Então, esse rol do artigo 5º, ele é uma mãe, ele tem muito ali e ali não estão todos. Falou o seguinte, se surgir mais, vão ser considerados também. Eles não excluem, e deixou o rol aberto, né? Porque o direito aí, ele é vivo. A partir do momento que vai mudando a realidade da sociedade, o direito vai se adequando. Por isso que esse rol do artigo 5º não é taxativo. E aqui falou que ele é taxativo. Não exclui. Se você ler o artigo 5º, parágrafo 2º, você vai perceber isso, que não exclui. Beleza? Eu acho que dá mais tempo de fazer mais uma questão, hein? Antes de a gente fechar nossa aula perto dos 30 minutos. Vamos no 17, que talvez na próxima aula a gente já mata essas 24, para você já pular para as questões comentadas aí, no seu material. 17. Assinale o CAC, que não é privativo brasileiro nato. Mas, ó, professor, você vai trazer mais de uma vez isso aqui. Essa questão cai toda a prova, e toda a prova o aluno erra. Por isso que eu estou trazendo para vocês nas questões comentadas. Tem muita coisa de primeiro a quarto, que são as coisas que caem menos. Eu deixei isso para questões comentadas, onde você pode surgir menos dúvida. Então, 17, ó. Cargo que não é privativo de brasileiro nato. Carreira diplomática privativo brasileiro nato? É. Está no mp3.com. Ministro do Estado de Defesa? É. É. Ministro do Superior Tribunal de Justiça? Não é. Não, tá pedindo não, tá vendo? Presidente da Câmara dos Deputados? É. Oficial das Forças Armadas? É. Então, todos esses aqui, com exceção da letra C, são cargos privativos de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. Não é isso mais. Combinado? A gente vai falar ainda sobre nacionalidade. Se você não assistiu a aula sobre nacionalidade, dá uma assistida nessa aula para você resolver essa 18 aqui, ó. São brasileiros natos. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso aqui, ó, pode confundir você, ó. Brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, mesmo que esses estejam a serviço do seu país. Isso aqui, ó, se você tirar essa palavra desde, ela fica correta. Porque se nasceu, em tese, se nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. Só que se ambos os pais, o pai e a mãe, tiver serviço do país deles, um americano trabalhando no consulado americano, o filho vai ser considerado americano. É a única exceção que tem no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, que uma pessoa, uma criança nascida no Brasil não é brasileira. E o pai e a mãe estejam a serviço do país deles. Então, ó, desde que não estejam a serviço do seu país. Ou seja, isso aí é inclusão. Todo mundo que nasceu no Brasil, tá a trabalho para uma empresa particular, é brasileiro. Fiz 2 americanos, mas nasceu no Brasil, é brasileiro, desde que ambos não estejam a serviço do seu país. Onde está escrito isso? Ó, artigo 12. Começa a ler o artigo 12, todos os incisos lá, você vai ver isso aqui.
os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. É qualquer um dos dois, tá? Não é ambos, não. Nasceu um filho fora do Brasil, critério de sangue, mas ele é filho de um brasileiro ou uma brasileira. E esse está a serviço do Brasil, ele trabalha ou o pai ou a mãe, ele é considerado brasileiro nato. Lembrando que mesmo que eles não tivessem serviço do país, esse também é considerado brasileiro nato, mas aí ele tem que ir lá registrar na repartição pública brasileira. No caso do pai ou a mãe já está trabalhando na repartição brasileira, lá, a serviço do Brasil, ele não precisa nem registrar na repartição pública, ele já é considerado brasileiro nato. E não é ambos, não, é um dos dois. Combinado? Então a letra B está aí correta também, porque colocou a palavra ambos. E não é ambos, é um dos dois, é qualquer dos dois. Letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, é o que eu falei. Ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Copiado e colado. Copiado e colado. Esse seria brasileiro nato. Ou seja, brasileiro, casou com americana, teve um filho lá, não foi lá e não registrou ele no consulado, na embaixada brasileira. Algum tempo ele fez 18, 20, 30 anos, veio morar no Brasil e falou, agora eu quero ser brasileiro. A partir do momento que ele opta, vem morar no Brasil e opta por ser brasileiro, ele é considerado brasileiro nato. Ele pode ter 100 anos. Ah, eu sou filho de um brasileiro, eu nasci lá na França. Nem falo português direito, mas meu pai é brasileiro, ele não me registrou lá, eu quero ser brasileiro, agora eu quero morar no Brasil. A partir desse momento ele é brasileiro nato. Inclusive ele deve até ter os direitos de não ser deportado e tal. Então, letra C. Se você não está entendendo isso aqui, volte na nossa aula sobre nacionalidade, que você vai ficar fera nisso aqui. Os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Estaria certo se não estivesse falando de naturalizado. Porque, pensa comigo, ó, se fala em adquirir, não é nato. Porque o nato já nasce brasileiro. Mesmo esse que vem optar pela nacionalidade brasileira, em tese já era brasileiro. Ele só formalizou. Aqui ele está adquirindo. A mesma coisa aqui, ó, estrangeiro, que é mais de 15 anos interrupto, aqui está falando de naturalizados também. Então, ó, aqui está falando de naturalizado, naturalizado. E a questão está pedindo nato. A única questão que responde isso aqui é a letra C, porque a letra B, a letra A fala desde essa aqui, qualquer deles, a letra C está copiado e colado, e esses dois, a D e a E, está falando de naturalizados. E a questão pede natos. Beleza? Vamos mudar para 19. Vai faltar 19, 20, 22, 24, vai faltar 5 questões. A gente faz essas 5 questões na próxima aula e você já vai fechar esse curso de questões de constitucional. Lembrando que a gente tem mais 12 questões, já está reservadinho aqui no forno para ser para você 12 questões comentadas. Combinado? Um abraço do professor Magno Assis, a gente volta da 19, 20, 22, 3 de 4 e a gente fecha aqui. Qualquer dúvida, @magnoassis44. Se você acha poucas questões, me chama no Instagram que eu vou te passar mais algumas questões. Eu estou aqui para te ajudar na sua aprovação. Meu objetivo aqui é que você passe e me chame para o churrasco no dia da sua aposta, tá bom? Um abraço do professor Magno Assis, próxima aula aqui, 19.